Pausa para o Campeonato Brasileiro, que no final de semana teve os jogos da 22ª rodada, assim como também para a Copa Libertadores da América, que já tem as 4 equipes definidas para a fase semifinal da competição. No caso, o Flamengo encarando o Vélez Sarsfield e o Palmeiras, o Atlético Paranaense. Agora as atenções voltadas para a última mão, os jogos da volta da Copa do Brasil, que vão começar nessa quarta-feira. O Flamengo vai jogar com o Atlético Paranaense na casa do adversário, Arena da Baixada, 0-0 no Maracanã no primeiro jogo, o jogo da ida. O Corinthians, que empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, aliás, perdeu por 2-0 em Goiânia, agora vai receber a equipe rubro-negra de Goiânia no Itaquerão, tendo que fazer pelo menos 2 gols para levar para os penais. O São Paulo jogando na casa do América, o estádio Independência em Belo Horizonte, após vencer no Morumbi por 1-0 o jogo da ida. E o Fluminense, que venceu no Castelão Fortaleza, agora recebe o tricolor do Ceará no Maracanã. Esse assunto, como também o recorde de público nos estádios brasileiros, nas competições como Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, sobretudo, com o Flamengo tendo aí os 10 maiores públicos da competição nacional, no caso o Campeonato Brasileiro. Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes vão analisar esses 2 assuntos na opinião do PB Desporto. Aqui em Portugal, o Benfica, que vem muito bem nas 2 primeiras rodadas, 100% de aproveitamento na Liga Portuguesa, 4-0 no Arouca e 1-0 na Casa Pia na última rodada. Volta agora as atenções para o jogo da primeira mão do play-off, que pode levar a equipe do técnico Roger Schmidt para a fase de grupos da Champions League. O primeiro jogo vai ser nessa quarta-feira, na cidade de Lodz, na Polônia, contra o Dinamo de Kiev, já que, em consequência da guerra, não podemos ter, obviamente, o jogo na Ucrânia. O jogo da volta na semana que vem, dia 23. Esse e outros assuntos daqui a pouquinho, após a nossa vinheta. Uma semana, sem dúvida alguma, onde as atenções no Brasil, no futebol brasileiro, estão concentradas na Copa do Brasil, que tem os jogos da fase quartas de final, o último jogo que vai definir as 4 equipes classificadas para a semifinal dessa, que é a competição que mais paga no futebol brasileiro. O Flamengo jogando no Paraná com o Atlético Paranaense, após empate em 0-0 no Maracanã. O Corinthians, uma situação um pouco complicada, perdeu em Goiânia para o Atlético Goianiense por 2-0, agora recebe a equipe rubro-negra de Goiânia no Itaquerão, tendo que pelo menos fazer 2 gols para levar para os penais, ou 3-0 para se classificar de forma direta. O São Paulo, que venceu no Morumbi o América Mineiro por 1-0, joga agora na casa do adversário pelo empate para avançar, assim como também o Fluminense, que venceu o Fortaleza no Ceará, no Castelão, por 1-0 e pode jogar pelo empate para também se garantir na próxima fase da competição. Direto aqui ligando da região do Porto Norte de Portugal, aqui em frente à universidade aqui ligando, o CESPO, e eu vou direto da região norte de Portugal, Gandra, região do Porto Norte de Portugal, para Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Meu caro Jorge Moraes, começa contigo, na opinião do PB Desporto. Daqui a pouquinho, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a esses jogos. Tem algum favorito? Tem jogos mais complicados? Hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior. Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Copa do Brasil, a gente vai acompanhar a rodada de volta da competição, onde nas primeiras partidas o Atlético do Paraná ficou no 0-0 contra o Flamengo que sapecou 5-0 no Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro neste último domingo, e vai enfrentar
o Flamengo no jogo da volta depois de um 0-0. Então, para mim, a motivação é do Flamengo. Esse sapeca iaiá dado pelo Flamengo nesse jogo do 5-0 deve ter mexido aí com o ambiente do time paranaense. Então eu acredito no Flamengo no jogo da volta, que só depende dele. É fazer um golzinho só e garante a classificação. No jogo do Fluminense, o Fluminense ganhou do Fortaleza, um placar apertado, um placar muito complicado. 1-0 não chega a ser grande coisa. O Fortaleza tem um time até muito bem treinado e pode tentar reverter essa situação, mesmo que o Fluminense esteja muito bem no comando do Fernando Diniz. O Atlético de Goiás ganhou de 2-0 do Corinthians. Vai ser muito difícil o Corinthians tirar essa vantagem do Atlético. Se fizer logo 2 gols no primeiro tempo, garante uma vitória com mais tranquilidade. Só que o Atlético de Goiás está muito bem dirigido, é um time copeiro, é um time que em campo exige bastante do adversário, e eu não vejo tanta facilidade do Corinthians nessa partida. E finalmente, o São Paulo, que ganhou o primeiro jogo do América, deve ganhar o segundo jogo e garantir a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. É o que eu penso em matéria de dificuldade e nessa rodada dos jogos de volta, viu, Júnior? Moraes, jogos também que prometem fortes emoções, esses que irão definir os semifinalistas da Copa do Brasil. Emoções fortes a partir dessa quarta-feira, com o primeiro jogo já do Flamengo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Aqui em Portugal, o Benfica, que vai muito bem na Liga Portuguesa, 2 jogos, 100% de aproveitamento, 2-0, aliás, 4-0 no Arouca, na primeira jornada da Liga Portuguesa, 1-0 na Casa Pia na segunda rodada, se preparando para nessa quarta-feira fazer o jogo da primeira mão do play-off, já que irá definir aí quem irá se classificar, o Benfica ou seu adversário, o Dinamo de Kiev da Ucrânia, jogo esse que vai ser realizado na cidade de Lodz, na Polônia, claro, em consequência da guerra, né? Então o Benfica joga nessa quarta-feira na cidade de Lodz, que será o mando de campo do time ucraniano, e na semana que vem, dia 23, faz o jogo da segunda mão e decisivo no Estádio da Luz, em Lisboa. O técnico do Benfica, o Roger Schmidt, confiante na presença do brasileiro David Neres, jogador talentoso, que é natural de São Paulo, começou no São Paulo, depois foi para o Ajax da Holanda, jogou no Shakhtar Donetsk e agora está no Benfica e é uma opção, é um jogador importante. O Roger Schmidt deixou claro que conta muito com o potencial desse jogador para estar presente nessa partida, confirmando quarta-feira, jogo da primeira mão, do play-off decisivo aí para classificar o Benfica. A expectativa é essa, que o Benfica passe por essa fase para ir para a fase de grupos da Champions League. Mas agora eu quero ouvir você no Rio, Antônio Manuel Góes, com relação a esses jogos da Copa do Brasil, jogos da segunda mão, hein, Antônio Manuel Góes? Antônio Júnior, Jorge Moraes e seguidores do PB Desporto. Nos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense foi o único vencedor fora de casa, ao derrotar por 1-0 o Fortaleza no Castelão. Embora abalado com a derrota de 3-0 para o Internacional no Beira-Rio nesse último domingo pelo Brasileirão, a perspectiva de Fernando Diniz é a de garantir a vaga nas semifinais, nessa quarta-feira 17 no Maracanã. Embora o time de Juan Pablo Vojvoda esteja a se recuperar nos pontos corridos da Série A, particularmente motivado com a vitória do último domingo contra o arquirrival Ceará Sporting. No jogo de ida,
O Corinthians amargou 2-0 na casa do Atlético Goianiense. Agora, em meio a uma crise acelerada com a eliminação na Libertadores pelo Flamengo, o revés do sábado 13 no Itaquerão para o Palmeiras no Brasileirão, o subsequente rompimento de contrato de William diante da barbárie de ameaças de torcedores a seus familiares, e o desabafo do treinador português Vitor Pereira sobre a possibilidade de sua eventual demissão, o Corinthians terá que derrotar o rubro-negro de Goiânia por 3 gols de diferença, ou empatar no saldo para decidir em tiros diretos da marca do pênalti. Complicado, mas nada impossível no esforço corintiano apaziguador de volta por cima. O São Paulo, vencedor no Morumbi por 1-0 na primeira volta, vem de 3-0 contra o Bragantino em casa pela Série A. E o cauteloso Rogério Ceni jogará no contra-ataque pela classificação, diante da imperiosa necessidade ofensiva do América de Minas em BH, para reverter a vantagem são paulina. Depois do 0-0 contra o Atlético Paranaense na ida do Maracanã, pela inépcia em garantir a vitória ao jogar o tempo inteiro no campo do adversário, que contou, é verdade, com no mínimo 2 milagrosas defesas do goleiro Bento, o Flamengo tem uma parada duríssima na Arena da Baixada, embora com o time embalado, inclusive pela goleada de 5-0 desse último domingo em casa, com um grupo chamado de Alternativo contra o mesmo Furacão Curitibano, além da classificação contra o Corinthians para as semifinais da Libertadores. Todavia, como o próprio Dorival Júnior alertou, o Atlético Paranaense é comandado por Luiz Felipe Scolari, consagrado ganhador de títulos, inclusive em competições de mata-mata, como as próprias Libertadores e Copa do Brasil. Antônio Manuel Góes, eu considero, sobretudo, esse jogo do Corinthians com o Atlético Goianiense como uma partida muito complicada. O Corinthians, a gente analisa futebol como? Pelo momento das equipes, pelos elencos que essas equipes possuem. Agora, é claro, no futebol pode haver surpresas. Pode. Claro que pode haver. Agora, a gente analisa em cima do que vem acontecendo. O Corinthians não vem muito bem. Tem um técnico, a meu ver, muito bom, né? Pecou aí agora nessas declarações, mas isso é uma outra questão. Mas o Corinthians talvez não tenha lá no passado agido da melhor forma, né? Saiu contratando muito sem critério, ao meu ver. Mas ainda assim tem uma boa equipe, né? E pode, de repente, chegar em casa e fazer, né? Com a pressão da torcida, o time jogando no seu melhor, conseguir fazer pelo menos 2 gols para levar para os penais. Mas é uma situação complicada. Aí qualquer um tem essa ideia, né? Qualquer um concorda com isso. O Flamengo tem um jogo complicadíssimo também com o Atlético Paranaense. Ganhou, né? Ganhou no Rio agora pelo Brasileirão 5-0, mas é um outro jogo. O São Paulo também não vai ser nada fácil jogar com o América. O América vem aí melhorando também, vai decidir na casa do adversário agora, lá em Minas Gerais. E o Fluminense, ao meu ver, tem um certo favoritismo, mesmo com essa partida fraca diante do Internacional. Mas o Fortaleza está motivado, está melhorando. É um jogo também, ao meu ver, bem complicado. A vantagem do Fluminense é jogar com a sua torcida, porque o jogo promete e muito também. Mas um outro assunto agora, o segundo que eu quero abordar mais uma vez contigo, Moraes, é sobre o público no Brasil, né? Recorde de público agora em 2022, as torcidas lotando os estádios, hein, Moraes? Júnior, eu costumo dizer o seguinte: se o time vai bem, a torcida comparece. Se o time é vencedor e às vezes até não está jogando um grande futebol, a torcida também comparece. O torcedor, ele tem comparecido assim aos jogos de Flamengo, de Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e também do Ceará e do Fortaleza. Esses times do futebol brasileiro estão levando grandes públicos aos estádios. Agora, o mais interessante de tudo isso é que
o time do Fortaleza com uma campanha até certo ponto, há uma semana, uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Agora que venceu o Ceará e saiu da zona do rebaixamento. Mas o torcedor do Fortaleza ele é muito fiel. Ele é muito determinado, ele é um camisa 12, verdadeiramente camisa 12 dentro de campo, incentiva o seu time, cobra bastante, mas está sempre ao lado do seu torcedor. Em relação a Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente não tem nem como pensar diferente, porque são clubes tradicionais, onde, por exemplo, o Flamengo com a maior torcida no Brasil não vai deixar nunca de lotar um estádio, mesmo o time jogando mal, mesmo jogando ruim. E que não é o caso, o Flamengo está jogando muito. Está fazendo por onde o seu torcedor, antecipadamente, ele garanta logo o seu lugar no estádio. A mesma coisa é o Corinthians, um clube cheio de cobranças, a torcida cobra demais, a imprensa cobra demais, mas o torcedor é fiel. Ele está lá comparecendo. E isso é fruto exatamente da paixão, do amor que o torcedor tem pelo seu time. Agora, de qualquer maneira, para manter isso, é importante e é preciso que o time volte a ser vencedor, que o time volte a vencer. Porque no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Flamengo já ocupou o lugar do Corinthians, já é o segundo colocado e o Palmeiras está na liderança. Então, é trabalhar o melhor futebol para que o torcedor possa continuar enchendo os estádios, como nós estamos vendo desses principais clubes aí, viu, Júnior? Sem dúvida, Moraes, você, quando tem equipes fortes, né, atrai mais o público. É claro que tem aquelas torcidas, né, que comparecem mesmo quando o time não está bem, mesmo quando o clube não vive uma situação muito favorável. Mas a torcida do Flamengo, do Corinthians em especial, são torcidas que costumam apoiar o time mesmo numa situação adversa. Agora, a receita, você tendo equipes fortes que briguem por títulos, que briguem por competir pelo menos nos campeonatos, sem dúvida alguma faz com que nós tenhamos públicos muito bons nos estádios do Brasil nesse 2022. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você vê essa presença recorde de torcedores nos estádios com o Flamengo com os 10 maiores públicos desse ano, hein, Antônio Manuel Góes? A média de maiores públicos em nossos estádios nesta temporada, incluídos Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, é um alento após 2 anos de compulsória restrição à presença de torcedores por conta da pandemia, apesar da massiva vacinação, embora por algum tempo criminosamente postergada, em função da política oficial negacionista sobre a extrema gravidade do vírus que já ceifou a vida de quase 700 mil brasileiros. O ranking da média de público nos estádios brasileiros, notadamente na Série A do Brasileirão, mas sem subestimarmos expressivos números da Série B, confirma a dimensão nacional do Flamengo. Casa cheia onde quer que mande seus jogos, afora a lotação que ajuda a conferir no mando de campo dos adversários. Não à toa, o rubro-negro carioca detém o 5º lugar de torcedores paulistas, isso mesmo, depois de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Em 3 regiões de Minas Gerais, o contingente de seus torcedores desbanca os de Cruzeiro e Atlético. Em Brasília, o Mané Garrincha é considerado segunda casa do Flamengo, tida até como rival do Maracanã, bem assim em Goiás e no centro-oeste mato-grossense, além de respeitáveis plateias em vermelho e preto em Santa Catarina e no Paraná. No nordeste, da Bahia ao Maranhão, apesar dos tradicionais clubes regionais, cujos principais são Bahia e Vitória, Sport, Náutico e Santa Cruz, Fortaleza e Ceará, há multidões de apaixonados flamenguistas para todo lado. Amazonas, Pará e demais estados do extremo norte, faz 40 anos
a partir da era Zico e com acesso às transmissões ao vivo pela TV, igualmente contaminados pela flamenguite aguda que assola o país, a bem da verdade ainda mal e porcamente aproveitada como exuberante ativo patrimonial da disseminação de lucratividade de produtos com a marca do clube, cadastrada como uma das maiores no mercado do futebol internacional. Não surpreende que a média de público do Flamengo chegue a 2/3 do contabilizado pelo segundo da lista, o Corinthians do Itaquerão. Seguem pela ordem no cadastro de maiores presenças de torcedores em seus estádios Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Ceará Sporting. E o Fortaleza está no rol da média dos 10 maiores públicos da temporada, acima de Internacional e Grêmio Porto Alegrense. Antônio Manuel Góes, esse fato, né, de nós termos públicos lotando os estádios, né, quase na sua totalidade, com o Flamengo, que não é uma novidade, o Flamengo já há muito tempo, né, o Flamengo por ter a maior torcida do Brasil, 42 milhões de torcedores, o Corinthians a segunda, tanto é que aí eles vêm justamente seguindo essa ordem, né, o Flamengo primeiro, Corinthians segundo, Palmeiras em terceiro, enfim, o São Paulo também vem colocando uma média de 35 a 40 mil pessoas nos seus jogos. Ou seja, é muito legal você ver os estádios com público no seu máximo, perto disso, e a gente vê um futebol, um campeonato brasileiro, sobretudo, mais disputado, né? O Palmeiras tem uma vantagem aí maior, mas o Flamengo, o Corinthians, aí o Fluminense, todo mundo perto, e isso com certeza dá um clima para lá de favorável. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Marcelo Lagoas, na opinião do PB Desporto, que fecha mais uma edição do nosso programa PB Desporto, com as notícias aqui do continente europeu, notícias do Brasil, notícias do futebol. A todos um abraço e até a próxima!